Vamos lá, pessoal. Vamos dar início, né? Mais uma videoaula. Lembra que a semana passada eu especifiquei sobre a escravidão indígena e hoje vamos falar sobre a escravidão africana. No livro de vocês trazem, né? Essas duas características em comum. Mas para que fique uma compreensão melhor, hoje a aula vai ser somente da escravidão africana, tá certo? Então vamos lá, né? Então, primeiro tem que observar o contexto histórico que possibilitou, né, essa escravidão. É claro que essa característica na questão da escravidão africana, ela foi bem marcante, tanto que tem algumas pessoas acreditam que somente a escravidão africana que existiu, né? Eu passei a semana passada, na videoaula da semana passada, as características que foram tão marcantes quanto a escravidão africana, né? Ao longo de mais de 300 anos, né? Desde lá, entre a abolição da escravidão de 1888, os escravos negros eles foram responsáveis, né, pela produção de boa parte das riquezas no Brasil, no qual milhões desses africanos eles foram tirados aí de suas terras para uma viagem na qual aproximadamente a metade ela já morria de fome, de doenças e de maus tratos, ou já em terras americanas de banzo. Né? O que é banzo? Banzo é uma depressão que eles acometia, né, os africanos, a certo ponto deles morrerem dessa depressão, ou seja, do banzo, né? Que muitos, quando chegavam, já estavam com essa enfermidade e aí somente começavam a agravar. Então, antes da chegada dos europeus, né, o continente africano, aí meados do século XV, já tinha uma grande proporção, né, nessa região, que era abaixo do deserto do Saara, ela permitiu que se permanecesse isolado do resto do mundo. A organização social era baseada no parentesco, né? Havia numerosas linhagens familiares, desde a geração mais nova até os mais velhos. A escravidão ela já existia desde essa época, embora, né, de maneira diferente do que foi introduzida com a chegada dos portugueses. Havia entre as numerosas famílias muitos conflitos. Nesse conflito, os povos vencidos eram escravizados. Né? Como escravo, eles já faziam os mesmos trabalhos que os membros da família, eles cultivavam os campos, caçavam, eles defendiam as cidades, participavam das cerimônias religiosas. Enfim, né? Em muitos outros aspectos. Havia também os casos de escravização pelo não pagamento de dívidas e de tributos. A partir aí do século XVI, com a chegada dos portugueses e outros europeus, o tráfico de escravos se intensificou. Né? Esse comércio atingiu mais de 11 milhões de africanos, sendo que 53,8% dos quais, durante o século XVII, já transportado em sua maioria para as Américas. Né? E como era feito esse comércio de escravos negros? Né? Já na África, os escravos eles eram adquiridos por traficantes a preços baixos e revendidos por altos na América. Né? O tabaco, o aguardente, o ouro, marfins, tecidos, cavalo, armas e outros produtos já serviam de moeda de troca. Quando eles chegavam à América Portuguesa, os escravos já eram colocados à venda em mercados. Eles ficavam à mostra, em exposição, sendo tratados como mercadorias. Então, isso era logo, né? Isso quando eles já chegavam aqui no Brasil, né? Essa captura de escravo, no início, os comerciantes portugueses capturavam os africanos. Mais tarde, os chefes africanos passavam a organizar as incursões ao interior, atacando aldeias e preparando a emboscada para conseguir
conseguirem, né, cativos para vender nas feitorias no litoral para esperar o embarque. Né? Aqui era a forma como eles eram trazidos, né? Com essas toras de madeiras que ficavam em um pescoço, no pescoço do outro. Então, logo nessa captura, eles não tinham condições nem de fugas, né? Porque não tinha a mínima condição, né, de fugir com essas toras de madeira que ficavam em duplas, né? As rotas aqui, se vocês observarem, aqui as rotas que ocorreram, as rotas dos escravos para o Brasil, né? A escravidão negra e aqui. Outro detalhe importante é que os escravos, dependendo da a sua naturalidade, né? Elas não ficavam, fizeram algo para que não houvesse muitos motins, né? Então, eles eram divididos. Se vocês observarem, colocou um tom laranja e um tom verde. Então, no Recife, vinham escravos de Angola e do Congo. Já de Salvador, eram de Guiné e de Moçambique. E o Rio de Janeiro fazia esse mesmo paralelo, porque eram as cidades que não eram próximas. Então, pegavam a mesma etnia, que era o Congo e os angolanos. Não existe, né, um número exato, né? Mas estima-se que de 1531 a 1855, cerca de 4 milhões de africanos desembarcaram no Brasil. Essa travessia para o Recife, ela durava em média uns 33 dias, e para a Bahia, 40 dias, e para o Rio de Janeiro, mais 60 dias. Em razão aí dessas péssimas condições de viagem, inclusive, né, acorrentados nos porões do navio, o índice aí de mortalidade era alto. Por isso, os navios que transportavam os negros ficaram, né, conhecidos como tumbeiros, né? Ou seja, um tumbeiro que era uma quantidade de tumbas, né, que eles já estariam mortos. Muitos nem chegavam ao destino. Então, aqui é o interior, se vocês observarem na imagem, na sua imagem à direita, tem o interior do porão do navio, isso de 1835, como é que eles ficavam, todos amontoados mesmo. E aqui é uma representação de como era o navio, o seu interior. O navio, eles tinha toda uma parte que era voltada para escravo, crianças, né? Então, eles ficavam nos porões, mas muitos ficavam nessas superfícies muito menores do navio. Até porque muitos que vinham, eles se pegassem navios com a quantidade de índio, eles pagavam multas. Então, os índios ou os escravos, eles eram transportados também clandestinamente. Então, eles tinham que estar escondidos a todo momento. O desembarque desses escravos aqui, ele foi representado na pintura de Rugendos, né, na gravura de Rugendas, isso do século XIX. E os africanos que conseguiam sobreviver, né, essa dura travessia do Atlântico, eles eram expostos em locais públicos para serem examinados pelos interessados em comprar. Então, aqui essa imagem ela vem retratando como era. E quando eles chegavam na América Portuguesa, os escravos eram colocados à venda nos mercados, ficavam aí à mostra, né, exposições, e esse exame era minucioso, arcária dentária, se tinha algum defeito físico, né? Quanto mais o escravo que observasse ser mais sadio, mais valor, obviamente, era pago. A origem, né, dos escravos, como eu já iniciei no vídeo anterior, a maioria dos escravos eram trazidos da colônia portuguesa. Como eram escravos que pertenciam a grandes grupos étnicos, como os bantus. Os bantus, eles eram originados de Angola, de Moçambique e do Congo, que se tornaram mais numerosos aí no centro-sul e no nordeste,
pela questão territorial, que era muito difícil deles fugirem e encontrar com seus familiares. Também outro fato importante é quando eles chegavam, se era uma família, nunca um comprador ele comprava a família, ele preferia, eles separavam, né? Porque já dificultavam essa questão também de motins. Também tinha os sudaneses, que eles eram provenientes do Guiné e da Nigéria e da Costa do Ouro, e que foram levados principalmente para a região aí da Bahia. Então, os grupos tinham essa divisão, né? Tinha essa característica de divisão. Então, aqui são as várias etnias que foi pintado por Debré, e cada uma dessa tem especificando angolano, sudanês. Vocês estão vendo que as características eles vão mudando, né? Como era o dia a dia desses escravos, né? Eles moravam em habitações, obviamente, coletivas, que eram chamadas de senzalas, essas feitas de sapê e feitas de madeira e barros, quase sem nenhuma privacidade. Os escravos eles começavam o trabalho ao raiar do dia e só paravam ao escurecer. O seu principal alimento, né? Eles se alimentavam muito de uma raiz, né, da mandioca. Os escravos também viviam e trabalhavam vigiados por capatazes ou feitores. Quando eles fugiam, eles eram perseguidos, né, pelos capitães do mato, que recebiam uma certa quantia por cada escravo que era capturado e devolvido ao senhor. Aqui é uma representação de como era feita a captura, né? Muitos desses feitores eram pessoas também que de alguma forma, eles foram escravizados, né? Não era comum, mas tinha porque eles conheciam todos esses detalhes, né? Toda essa estrutura, essa dinâmica dentro de como eles iam encontrar esse escravo fugido. Aqui é uma representação de como era uma casa grande, né? Como era uma propriedade de açúcar, né? Tinha a senzala, que era o alojamento, tinha o pelourinho, que era uma coluna feita de madeira ou às vezes de pedra, localizado em praças movimentadas, aonde esses escravos eles eram atraídos, né? Iam para lá por conta de ter cometido ter feito algo que não fosse comum, né? Então, eles eram punidos. Acreditavam que essa exposição pública garantia aí o arrependimento do condenado. A Casa Grande, que era a residência senhorial, hospedava aí o senhor de engenho, sua família, os funcionários mais próximos, né? E a cana-de-açúcar, que era a planta originada da Ásia Meridional, que foi trazida pelo Brasil em 1502 pelos portugueses. E também, né, essa cana foi responsável pelo ciclo aí do crescimento econômico no período colonial. Seu cultivo ele intensificou a utilização da mão de obra escrava no país, que era o escravo que desenvolvia toda essa economia, né, a mão de obra escrava. Eu coloquei logo no início falei de alguns castigos, logo quando eles chegavam, mas tinha outros castigos também que eram aplicados, né? A exemplo do troco. Do tronco, os escravos ficavam presos, imobilizados por hora e às vezes dias, o que provocava inchaço nas pernas, o formigamento e fortes dores. Também tinha outro que era chamado de bacalhau. Era uma espécie de chicote de couro cru que rasgava a pele e muitas vezes os feitores passavam sal nos ferimentos, tornando a dor ainda maior. Por isso o nome de bacalhau, né? O viramundo, que era um instrumento de ferro que prendia as mãos e prendia os pés ao mesmo tempo no mesmo instrumento. A gargalheira, que era um colar de ferro com várias hastes em forma de gancho. E aqui vocês podem, isso eu falei alguns, aqui vocês podem observar diante da letra e vai observar qual era esse instrumento. Né? A letra A é o viramundo, onde eu falei que colocavam as mãos e os pés. A letra B, né, tem um líbano. A letra C, a palmatória, que é a palmatória. Depois tem a mordaça, o cinto de ferro, os ferros de marcar. Outra coisa também, logo ao iniciar,
não era como também punição, né? A gente chama uma forma de tortura, mas logo quando eles chegam e eles são resgatados, né, comprados, eles utilizam esses ferros de marcar. Muitas vezes o nome da fazenda, o nome da pessoa de quem comprou. Então eles eram marcados e a maioria da marcação era no rosto. Por quê? Porque quando eles fugissem era muito mais fácil a identificação. E a algema com cadeado também. Tem as gargalheiras, né? Então, todos os instrumentos aqui foram instrumentos utilizados na época da escravidão, instrumentos de tortura. Aqui algumas imagens, né, de como eles ficavam no processo de tortura e após também, né? Aqui o escravo no pelourinho, né? Um escravo aqui com a gargalheira e também não é uma focinheira, é uma coisa que colocava também para que eles não se alimentassem, colocava como se fosse uma máscara na boca, só que de ferro, né, para que eles não se alimentassem. Aqui vocês já observam o capataz, possivelmente ele está chicoteando, mas ele já está sendo punido com o viramundo, que ele está com as mãos e os pés imobilizados. Nessa última aqui também era a outra forma, era aquela madeira enorme que ficavam os pés. E a última imagem aí, vocês observam que é a imagem do escravo que foi chicoteado, né? Ou ele foi chicoteado ou foi usado a forma de tortura do bacalhau, que a pele está toda cortada. Alguns escravos eles tinham o vício de comer terra, que era para combater esse mal. Eles usavam-se máscara de Flandres, onde então era o paciente suspenso do solo e preso por um panacum de cipó. O isolamento durava vários dias e durante os quais os negros ficavam sujeitos a um regime especial de alimentação, né? Quase nenhuma alimentação. Aqui eram anúncios mesmo, anúncios de escravos que fugiam. Aí o primeiro anúncio está aqui, ainda fugido, desde o dia 17 de outubro de 1834, escravo, crioulo de nome Fortunato. Aí vem falando algumas características e se você observar, está ali a quantia de que a pessoa que devolvesse o escravo, ou dissesse onde ele estava, a recompensa. Também um anúncio de venda de escravo. Vende-se uma família de escravos composta de marido, mulher e 2 filhos menores por 3 contos e 500 mil réis. Aí vocês perguntam, mas professora, a senhora disse que eles não adquiriam escravos, a família de escravo? Essa daí, possivelmente, é uma família já consolidada no seio da escravidão, né? Muitos escravos, eles realmente tinham envolvimento amoroso e constituía a família mesmo nesse processo de escravidão. Também, como também a gente sabe que nesse período também a escrava, basicamente era muito, muito comum estar grávida, né? Estar esperando filhos, tanto do dono quanto de alguém que ela tivesse envolvimento. Então, aqui ele está vendendo essa família toda. Uma escrava de 1 conto, 2 mil réis, trata na Rua das Flores e o número do jornal, né? Aqui também outro tipo de anúncio, vende-se uma ama de leite, que também eu já expliquei também nas aulas presenciais, que era muito comum. A sinhá, ela não dava de mamar, né? Ela não amamentava os filhos. Então, tinha sempre uma escrava que era a ama de leite. Então, aqui está também outro tipo de anúncio. Vende-se uma escrava de 22 anos, própria para a ama de leite e para todo serviço, em que for aplicada, tendo 2 filhos, um de 5 anos e uma indígena de 3 meses de idade. Para tratar também, está dizendo aí o nome do dono da escrava e o outro anúncio do escravo fugido. João Amâncio, mulato, barbado, baixo, 30 anos, pés largos, lavrador, vem toda a característica. Foi fugida sempre para o longe, Raimundo, 20 anos, boa altura. Então, ele vem especificando
as características desse escravo fugido. Gratifica-se bem a quem os prender e puser, né, na cadeia. E dê a notícia da prisão ao senhor. Aí diz o nome do senhor, que é o dono desse escravo. E as distensões, né, entre os escravos. Havia escravos boçais, ladinos, escravo do leito e negros de ganho. Os boçais eram escravos recém-chegados da África que desconheciam a língua portuguesa e o trabalho da colônia. Então, eles eram mais baratos. Tinha os ladinos, que eles entendiam a língua portuguesa e já tinha aí aprendido a rotina do trabalho. Então, eles eram mais caros. Os negros do eito, que trabalhavam nas lavouras em média 15 horas por dia, viviam sob a fiscalização do feitor e, quando desobedeciam, eles eram castigados em público para servir de exemplo aos outros. E os negros de ganho também, viu? Aí é quando a gente observa que surge uma nova característica vamos dizer, de profissão, né? Que eram esses negros ambulantes, escravos que vendiam quitutes na rua. Então, eram esses negros de ganho. Eles realizavam trabalhos temporários na cidade, em trocas de pagamento, que eram revertidos parcial ou total aos seus donos. Então, o dono mesmo mandava esses escravos para a rua para que eles vendessem tudo aquilo que era produzido. Mas eles não recebiam nada por isso, né? Era um escravo que ele não estava naquele contexto, né, da senzala, né? Não tinha também era melhor quando era caracterizado esse negro de ganho. Devido aí ao excesso de trabalho e a má alimentação, as péssimas condições de higiene, também os castigos físicos que sofriam, eles começavam a deteriorizar, né, rapidamente a saúde dos escravos. A vida útil desse escravo era de apenas de 5 a 10 anos de trabalho. Já os escravos domésticos, né, que é escolhido entre os mais bonitos, os mais dóceis e confiáveis, eles recebiam roupas melhores, alimentação mais adequada e certo cuidado, né, que viviam aí mais tempo. E aqui é uma imagem que retrata aqui os escravos trabalhando, né? Eles trabalhavam aí na lavoura, tinha os escravos doméstica, né? Da produção de açúcar, a mama de leite aí com o bebezinho. Então, aqui são todos os tipos de trabalhos realizados pelos escravos. Também aqui, né? Tem os escravos que serviam de transporte, né? Alguns donos de escravos que tinham poder mais aquisitivo, esses escravos eram transportados em a família, né? Eram transportados em leiteiras. Os que não tinham condições eram transportados, os donos eram transportados em redes, mas mesmo assim quem fazia esse transporte eram os escravos. Aqui se vocês observarem, a escrava que está vendendo os quitutes e dentro também do contexto da Casa Grande. Outras formas, né, que vocês possam observar aqui, dos escravos recebendo a palmatória, escravos no trabalho aqui. E também, né, houve também um processo que nós chamamos de resistência, né? As principais formas de resistências que os negros, os escravos, eles tentavam, né? Entre essas principais, nós podemos destacar que eles empreendiam fugas para os quilombos, a questão de uma resistência na questão eles adoeciam do banzo, muitos se suicidavam, as mulheres provocavam aborto, assassinavam feitores, patrões, colocavam fogo no canavial, quebravam máquinas de engenho. Então, tudo isso eram formas de resistência. Aqui também mais outras imagens, olha aí. E os quilombos, né?
que eram os quilombos? Eram locais onde grande parte desses escravos fugitivos eles se reuniam em comunidades, que essas comunidades foi dado o nome de quilombos. A maior parte dos quilombos organizavam-se em Sergipe, Alagoas e Bahia. Os habitantes do quilombo eram chamados de quilombolas. Dentre os quilombos mais conhecidos, destacam-se da Serra da Barriga, que é a região situada entre os atuais estados de Alagoas e Pernambuco. Eram cerca de 10 quilombos, unidos sob o nome de Palmares, que resistiram durante quase todo o século XVII. Esses ataques não eram ataques somente de donos e de senhores de escravos, mas também do governo. E Palmares ele chegou a ter entre 20 mil a 30 mil habitantes, e seu líder mais importante foi Zumbi. Nesse contexto, eles cultivavam cana-de-açúcar, a mandioca. Palmares também representava aí uma ameaça aos senhores de engenho. Por quê? Porque justamente com o governo, contrataram Domingos Jorge Velho, que era um bandeirante paulista, para atacar e destruir o quilombo, isso em 1692. Os quilombolas resistiram bravamente, mas diante de 6 mil homens, eles foram derrotados. Zumbi ele conseguiu fugir, mas ele foi morto em 1695. Cortaram-lhe a cabeça, que foi exposta em uma praça pública na cidade de Recife. E aqui é um mapa da localização do quilombo do Palmares. Aqui do lado direito é a imagem de Domingos Jorge Velho. E na cidade de Zumbi do Palmares está o busto dele no centro da praça. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que esse conteúdo é bastante significativo. Muitos já têm uma bagagem, porque todos os anos nós fazemos uma pesquisa bastante aprofundada, no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, é o dia da morte de Zumbi dos Palmares, e que vocês têm muito acesso a esse conhecimento. Agora a gente vai corrigir a atividade. Lembrando, peguem o conteúdo, peguem o livro de vocês na página 344. Deixa eu ver. 348 e 349, certo? Então, vamos lá, Então, vamos lá. Na página 348, para que vocês observem que é uma entrevista que vocês vão ter que entrevistar uma pessoa adulta. E a questão das perguntas que vocês irão fazer é sobre o preconceito na atualidade. Então, essa 348 vocês vão vão depois, de forma presencialmente, entregar, porque se trata de uma atividade pessoal. E na página 349 é a retomada dos conteúdos, Cada final de capítulo tem algumas características que foram chaves, um ponto-chave de cada conhecimento. Então, esses conteúdos e significados independência, missão francesa, Revolução Pernambucana, Revolução Liberal do Porto, Guerras de Independência e Preconceito. Então, na primeira alternativa, vocês vão colocar Revolução do Porto. Depois, Missão Francesa. Na outra lacuna, Guerras de Independência. Na outra, Revolução Pernambucana. Depois, Independência. E, por último, o preconceito. Tá certo? Então, essa daqui foi a correção da atividade da páginas 348 e 349. É provável que na próxima videoaula a gente já inicie com o módulo 3, já começando ao módulo 3, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado das informações, das imagens, que foi bastante enriquecedora, que eu sei que na questão do conteúdo vocês já tinham essa bagagem, tá certo? Então, até a próxima videoaula
estudem muito, viu? E fiquem em casa.